Boa noite, galera! Segunda-feira da nossa Semana de Oração Jovem 2021. Chegou a hora! Muito legal ter você com a gente em mais uma noite. Eu não sei se você está chegando hoje ou se você já tem nos acompanhado aí nas noites anteriores ou no sábado, né, durante o dia, mas é muito legal poder estar aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, enfim, talvez esteja reunido com a sua galera aí. É muito, muito legal mesmo poder estar com vocês. E nós estamos crescendo, né? Uma semana e nós estamos caminhando juntos, aprendendo várias coisas. Eu já vou pedir para você fazer duas coisas. Você já sabe o que é, né? Primeiro é compartilhar essa nossa live aí com seus amigos, com a sua galera, no grupo da igreja, do grupo da faculdade. Compartilhe aí com a galera essa live, que hoje vai ser incrível, vai ser sensacional. E o segundo também é você não apenas escrever aqui no chat suas impressões, suas dúvidas e tudo mais, suas contribuições ao tema, mas também escrever aí as suas percepções em algum outro local, talvez um diário, uma caderneta, um aplicativo de anotações, porque aquilo que a gente está caminhando e construindo nessa semana não é coisa para ser deixada de lado, engavetar em algum momento, não. Coisa que vai te auxiliar aí na sua caminhada ao lado de Deus. Conosco, mais uma vez nessa noite, Luiz, pastor Luiz, tudo bem, cara? Tudo na paz? Ainda estamos aqui, né, cara, na segunda-feira, o Dia Internacional da Ressaca de Suco Glux. Exatamente. Super bom. O Dia Internacional do Mau Humor. Porque a gente é crente, a gente só toma suquinho. Exatamente. E a gente tá sendo patrocinado também, né? Exatamente. Não tem cupom de desconto, né? Não, ainda não, né? Ainda não tem no iFood, mas estamos providenciando. Exatamente. Eu sei que o pessoal tem falado nos comentários aí que achou o cenário parecido com alguma coisa, a gente não sabe de onde. Pois é, os caras perguntam assim, qual que é a referência de vocês aí e tudo mais. Cara, a referência é a nossa cabeça, né? Claro, aqui foi totalmente original. Exato, nós somos criativos. Nossa referência foi o Pastor Bulhão. Exatamente, Isso. ele foi o precursor aí. Do podcast. O vanguarda dos podcasts foi ele, né? Quem é do grupo de risco vai saber o que eu tô falando. Exatamente, talvez tenha sido até imunizado. Conosco, Carolei, diretamente da cidade de Ponta Grossa. Cidade mais linda desse estado. Muito bonita mesmo. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Carolei, me diz uma coisa, você nasceu em Ponta Grossa? Nasci em Ponta Grossa. Então, vou dizer uma coisa pra você. Hoje, a cidade de Ponta Grossa está sendo triplamente representada aqui, sabia? Porque você nasceu em Ponta Grossa, certo? Ponta Grossa, cara. Eu nasci em Ponta Grossa Olha também. E só. você nasceu Santa onde, Marcão? Paula na Perdido, veia. eu nasci. Não, então vamos Nasci meio longe, fechar meio aqui, longe. a gente. Um grupinho fechado aqui. Não. Então valeu, gente. Obrigado. Obrigado. E a cota de outras cidades agora, Aí, temos a cota aí de outros municípios. Marcão. Logo eu, gente. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito emocionante. Vim abrir meu coração com vocês. Aí sim. Você nasceu aonde, Marcão? Cara, eu nasci numa cidade chamada Pariquera-Sul. Nossa, E todo mundo fala nossa depois o quê? Mas é interior de São Paulo, Interior perto de de Cajati ali, Registro. A gente vai ficar com o Só interior gente de São especial. Paulo. Fica com o interior de São Paulo, mais O interior fácil. de São Paulo tá mais- Cidade top, nunca fui lá, mas é muito aconchegante, todo mundo fala. Você só nasceu lá? Só nasci, depois fui pra Cajati, depois fui pra Prudente, depois fui pra Pirapozinho, fui pra Indiana, rodei São Paulo, um monte de lugar. Você Agora gosta de estou em cidades com Curitiba, nomes gente. inusitados, né? Nome inusitado, não, só cidade. Agora Curitiba é mais tranquilo, É né? verdade. Já mundo recebeu a conhece, cidadania referência. paranaense já? Tá tudo Recebi certo. já tô puxando certinho o R, tá tudo certo. Então tá bom, então tá Você certo. tá falando leite? Leite quente, ixi, casei com uma curitibana, fechou. Aí esse negócio tá completo. Resolvidos. Tá completo. Galera, muito legal esses nossos debatedores da noite, né? Os nossos construtores da noite. E você também com a gente aí, conversando, passando suas impressões. É muito legal poder ouvir você aí também, tá bom? Como todas as noites nós temos feito, nós vamos começar com uma oração. Carolei, por favor, ora pra gente. Ora sim, oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos em mais uma noite para estudar a Tua Palavra. Senhor, pedimos que nesse momento o Senhor se faça presente nesse estudo, abrindo nosso coração, a nossa mente, para que tudo o que aprendamos, colocamos em nossa vida e em prática todos os dias. Nos abençoa, fica conosco, é isso que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Vocês perceberam uma coisa? Eu não apresentei o nosso convidado musical da noite. Rapaz. Exatamente, aquele que eu falei que era o sol menor, né? Aquele que estava Estava lá. E aquele que me
aquece com as suas canções toda noite. Essa é a da noite, viu? Alexandre Mascarenhas, que legal ter você mais uma vez com a gente. Tava Aí, estranhando, já falei, o pastor esqueceu de mim. ou talvez não tenha formulado a piada musical ainda da noite, né, cara? Mas ficou legal essa piada, essa eu gostei. Que legal, bom demais, viu, cara, ter você com a gente aí. Prazer é Muito meu. bom. Galera, hoje nós vamos falar sobre faxina. E aí, alguém gosta? Não é sexta-feira, né? Quer dizer, na minha casa é quinta-feira a faxina. É. Quando que é na casa de vocês? Segunda-feira. Segunda? Hoje? Cara, lá em casa é Você fugiu da segunda-feira faxina? porque eu tô de Fugi. folga, cara. Segunda-feira é o dia da nossa folga, por isso que a Jaque me obriga a limpar a casa. É, cara. Eu sofro esse mal Sou na escravo. quinta-feira. Quinta-feira é o dia Cara, lá em casa também. Né? que eu vou pro... É triste, pastor. É Cara, triste porque às vezes você tá quinta-feira. cansado, você fala, é necessário. É necessário. Na hora que você vê que você tá pisando em cima das coisas já e que não tem mais espaço na tua cama, você fala... Não, tô brincando, gente. Não é pra Alguma tudo coisa isso. me disse. Alguma coisa me disse que eu tenho que arrumar isso aqui. Cara, lá em casa é quinta-feira, o dia da faxina. E aí eu já chego ali do escritório da associação, enfim, e aí já começo, e a gente tem uma divisão lá em casa, né? Então eu limpo a parte de cima, ali limpo a parte de baixo. Essa é a nossa divisão. Aonde que eu saio perdendo? A parte de cima eu tenho 2 banheiros, então toda semana eu lavo 2 banheiros. Aonde que eu saio ganhando? A parte de baixo é a parte das calçadas, né, cara? Então, aí ela sai perdendo. Então, mas enfim, faxina é um negócio que assim, uma vez eu vi uma pessoa na televisão falando assim, nossa, como eu gosto de fazer faxina e tudo mais. Aí só que essa pessoa era uma milionária, assim, que tinha um monte de empregados na casa e tudo mais. Eu falei, cara, é fácil, né? Gostar de faxina. Tranquilo. É só mandar. É só mandar. Ou assim, é um evento, né, cara? Então, uma vez por ano eu vou fazer a faxina aqui e tudo mais. Mas, enfim, faxina é um negócio que não é agradável de fazer, é uma verdade. Pelo menos aqui os 4 não gostam. Não sei se você que está acompanhando a gente aí gosta. Mas é necessário. Olha, se certo? você que está aí assistindo a gente gosta, eu vou te dar meu endereço. Exatamente. Sinta-se à Exatamente. vontade. de 4 participar endereços conosco você desse tem. momento. Se você Exatamente. quiser conhecer a cidade de Ponta Grossa na segunda, Isso mesmo. não sei quanto que é na casa. Quinta-feira, quinzenalmente, uma na minha casa, na Quinzenalmente, sua. né? tranquilo, não me oponho. Eu também não. Minha esposa vai amar, inclusive. Já te ama, tá? Galera, faxina. Faxina é um negócio que não é agradável, mas é necessário, né? E o título de hoje, da nossa semana, tem a ver com faxina. Porque é tire os esqueletos do armário. Porque nós vamos falar sobre confissão. Tá, deu um nó na cabeça agora. O que tem a ver esse negócio aí de tirar os esqueletos do armário, faxina e confissão? Vamos desatar esses nós aí. E aí? Pastor, eu já começaria dizendo que é você tirar aquilo que não é necessário ou aquilo que não é bom, sabe? Na faxina, o que a gente faz? A gente pega o lixo, né? Junta o lixo que está dentro da tua casa e põe para fora. Esse ato de você reconhecer que aquilo ali não é mais necessário, colocar para fora e jogar na lixeira, que é onde é o devido lugar dele. Legal, legal, cara. E aí, o que mais tem a ver, galera? Faxina, esqueleto do armário, confissão, tirar, jogar. Não é mais útil, né, Marcão? Não é mais útil, você não vai precisar daquilo. Ou que já está te fazendo mal, tipo, deixa o lixo lá na cozinha uma semana, começa a feder, começa a ficar aquele cheiro horrível. É necessário você pegar, realmente embrulhar e jogar fora. Legal. E aí, Carolyn, o que você acha? Indo nessa temática do Marcos, é exatamente isso. Aquilo que faz mal, ou às vezes está muito tempo guardado dentro do armário, a gente vai deixando ali, dá para deixar mais um pouco, mas chega um momento que não dá mais, que é a hora de você realmente tirar fora, né, e jogar ou doar, no caso, a roupa, né, doar fora para alguém, jogar fora. E essa temática do Marcos, realmente, eu entendi isso também. E aí, Luizão, como que você tira os esqueletos do armário na confissão? Rapaz, você sabe que a gente muda bastante, né? Muito. A gente muda muito. Então, esse negócio de faxina e tirar coisa do armário é com a gente mesmo. Então, você vai percebendo que você tem muita coisa desnecessária, que você tem muita coisa que está obstruindo o caminho, né? Você precisa liberar espaços. Eu acho que a confissão tem muito a ver com isso, cara. Você liberar espaços no seu coração. Cara, liberar espaço no coração é um conceito bem interessante, né? Liberar espaço no coração, tirar o que está preenchendo. Muito legal. Tem gente que carrega muito entulho dentro de si, cara. Eu acho que a confissão tem esse poder libertador, entendeu? Ela vai tirando tudo aquilo que está lá preso dentro, que às vezes você nem sabe, que é o nosso caso de mudança, né? Então, quando a gente está encaixotando as coisas, você começa a ver, tá, mas eu tinha isso aqui? Quem nunca redescobriu ou achou alguma coisa, né? Fazendo Cara, faxina. mas eu tinha isso aqui, Eu nem lembro de perdi onde eu esse tinha isso negócio. aqui. Então, eu acho que a confissão tem muito disso, sabe? Quando você começa a fazer essa faxina, você começa a vasculhar o teu coração, você percebe que tem coisas ali que você não sabia
ou esqueceu que tinha, agora chegou a hora de botar para fora, entendeu? E é necessário esse processo, né? Pegando no exemplo de uma mudança. Depois que eu mudei para Curitiba, eu fiz 7 mudanças em 8 anos. É coisa pra caramba. Tamo junto. Tamo junto. Tamo. O negócio é se mudar, pastor. Você O é negócio é pastor? se mudar. Não sou, mas Tem quase. a vocação, né? Tem a vocação. Tem. A pior parte você já Essa já conseguiu. tenho, essa Cara, parte olha já só, tenho. só um parênteses aqui. Semana passada eu recebi a visita do meu cunhado e minha cunhada, né? Todo ano eles vêm nos visitar em Curitiba. E eles até agora não repetiram nenhuma casa. Todo ano eles têm uma casa nova, a gente tá junto. Fazendo um cara? tour pela cidade, conhecendo os bairros em casas diferentes. E eu pego um exemplo. Eu gosto de guardar as camisetas que eu tenho, sabe? As camisetas que eu fiz no Ministério Jovem. Então, eu tenho uma sacola cheia de camisetas de vários acampamentos. É o sonho da minha esposa jogar aquilo fora. Mas é o sonho dela. Só que eu sou meio apegado àquilo. E cada mudança que eu vou, eu tento achar o lugarzinho para levar aquilo. E muitas vezes eu penso, cara, eu podia jogar fora isso aqui e pegar coisas novas, mas às vezes a gente quer se apegar àquilo. E muitas dessas mudanças, eu percebi que tinham coisas que realmente eu não precisava e jogava fora. Mas às vezes tem aquela coisa que era um pouco mais acariciada. Não é necessário, não é preciso. Mas eu estou ali guardando. Cada casa que eu vou, eu continuo levando aquilo. Então, realmente, você precisa entender que precisa liberar algumas coisas para entrar novas camisetas, no caso de novos acampamentos. Você de se sabe que preparar você não pra vai isso. usar, né? Sei Você que eu não sabe vou que você usar. não vai usar, mas você tem que deixar ela guardada ali. Os acumuladores, né? É, Os acumuladores. exatamente. Agora, assim, deu um nó na minha cabeça aqui, cara. Porque é o seguinte, a gente vem estudando aqui, conversando, né? O que a gente confessa? A gente confessa aquilo que a gente se arrepende. E a gente se arrepende de pecado. E pecado é mal. Né? Agora, por que a gente se apega a isso, então? Porque eu acredito que é exatamente isso. Mas, cara, a gente se apega, ou deveria se apegar, a alguma coisa que é boa. Mas a gente acaba se apegando aos pecados que são os pecados acariciados e às vezes a gente não reconhece que aquilo não é necessário. Né? Às vezes a gente acha que nem consegue compreender direito a dimensão daquilo que é o pecado. Então, a partir do momento que a gente começa a entender e compreender o quão grave o pecado é, aí a gente parte para essa. Se eu reconheço, sei que aquilo é errado, eu preciso me desfazer. Então, é a condição de você confessar e entender a Deus aquilo que você realmente tem guardado dentro do teu coração que você precisa liberar. Aquele espaço para que você possa receber uma renovação, praticamente. Eu escutei uma metáfora essa semana em relação ao pecado, uma relação entre o porco e a ovelha, né? Quando o porco ele é jogado na lama, ele está acostumado com aquilo, ele gosta daquilo, né? Porque ali é o ambiente dele, é o habitat dele. E a ovelha não, quando ela é jogada na lama, ela se sente mal, né? Ali não é o lugar dela. E é a mesma coisa em relação ao pecado. Às vezes nós nos jogamos, entre aspas, no pecado e gostamos de ficar ali, onde nós não conseguimos nos soltar e aquilo faz parte do nosso dia a dia. Mas quando nós entendemos que realmente nós precisamos confessar os nossos pecados, nós viramos a ovelha. Onde se soltar, onde se libertar, onde ficar limpo é a melhor coisa que tem. Né? É gostoso a gente se livrar daquilo. Então, essa comparação entre o porco e a ovelha foi muito legal, que fez eu realmente entender, né, essa diferença dos dois. A confissão ela promove, né, essa higienização, por assim dizer. Né? Agora, tem um detalhe, Luiz. Cara, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui. Né? Porque, assim, a gente viu ontem, cara, a ideia de arrependimento. Né? Aquela luz que acende e tudo mais, e reconhecimento. E agora a gente está falando de confissão. Né? Antes da gente conceituar a confissão, qual seria a diferença de arrependimento e de confissão? Cara, o arrependimento tem mais, ele está relacionado a uma questão interna. Então, tipo, eu admito para mim mesmo que eu estou pisando na bola, que eu estou errado, que eu preciso mudar. A confissão está ligada a admitir para o outro. Para uma outra pessoa. Para uma outra pra um pessoa, terceiro. tanto para Deus quanto para uma outra pessoa que você tem errado. Porque o confessar, a gente obviamente vai trabalhar aqui mais com a questão de confessar a Deus os seus pecados, mas também existe a questão da confissão para o outro, quando você erra com relação àquela pessoa. No contexto do pedido perdão para o Então, irmão, para o pai, isso, para a mãe, enfim. Isso. Então, o arrependimento ele desencadeia, como a gente falou, ele desencadeia o processo. Então, como é que o processo é desencadeado? Eu admitindo para mim mesmo que eu preciso de mudança. Por que a gente esconde? Por que a gente posterga a confissão? Porque a confissão é eu admitir para o outro que eu preciso de mudança. Isso Uma é muito coisa- difícil, é né? difícil Porque tem a questão demais. do ego.
Tem a questão do eu, tem a questão do você reconhecer que você está errado, gente. Quem é casado sabe, às vezes é muito difícil, mas é necessário. Quando você comete um erro, você falar, eu estou errado. E eu conheço pessoas que, para falar, eu estou errado, amigo, é mais fácil acabar o mundo primeiro antes da pessoa falar isso. Por quê? Porque tem a ver com o egoísmo da pessoa. Com eu, ela não abre mão daquilo. E usando a tua ideia da camiseta lá, a sua esposa quer que você jogue a camiseta fora. Você Sim, não quer. eu Ela disse, amo mas por que elas. você não joga? Qual é a nossa resposta automática? Porque é minha. É minha. Eu faço o que eu quiser. A gente não fala isso, a culpa é minha, eu boto ela Onde eu quiser, em quem eu quiser. Então é assim. Deixa que eu cuido, é meu filho. Então, quando a gente fala em confissão, a pessoa diz, mas por que eu preciso confessar? Esse é um pecado meu, é uma coisa minha. É entre eu e Deus. Então tem essa questão. Por quê? Porque, principalmente nessa cultura que a gente está vivendo hoje, tem muita questão de se blindar, cara. A gente se esconde muito. A gente se protege demais. E todo esse processo, vocês vão ver que desde o começo até o final da nossa jornada, é um convite à exposição, cara. Porque você precisa, em alguns momentos, se expor. E eu retomo, né, aquilo que eu falei ontem. Não é uma exposição do melhor ângulo, né? Com o melhor filtro, daquela foto instagramável. Mas é do lado sombrio, né? Do pior dos lados. É você se expor, é você admitir as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus problemas. Cara, é muito difícil para alguém chegar e falar assim, olha, eu sou viciado em drogas, ou a pessoa admitir isso, ou a pessoa fala, cara, eu sou viciado em pornografia. Cara, porque tem uma série de coisas que vêm junto. Entendeu? O cara vai falar, pô, mas o que acontece? Porque a gente tem esse medo do que a outra pessoa vai pensar. É muita expectativa, né, sobre o outro, né? E de aceitação. Né? E por que eu uso esse exemplo de outra pessoa? Porque inconscientemente a gente acaba transferindo isso para Deus. Mas se eu falar para Deus, cara, isso, o que Deus vai pensar de mim? Cara, eu acho que não existe nada mais ilógico do que o que Deus vai pensar de mim. Né? E aí você pode até tentar usar um raciocínio reverso, que é assim, tipo, tá, mas Deus estava lá quando você cometeu o pecado, filhão. Tipo, ele tinha todas as câmeras voltadas para aquilo. Aí alguém pode racionalizar e dizer assim, tá, mas se Deus estava lá, se Deus viu, por que eu preciso confessar então? É aquela questão de Adão e Eva depois da queda. Deus sabia o que tinha acontecido. Ainda assim, ele vai lá e chama por Adão. E quando chama, a vergonha de você... Se você realmente entendeu que você cometeu o erro, aquela vergonha que você tem acaba te impedindo também. Então, tem a questão da vergonha, tem a questão do reconhecer o erro, que o reconhecer o erro acho que é o caminho mais difícil. Até mesmo no jardim, um jogou a culpa no outro. Ninguém tinha errado, não. Que foi a mulher que o Senhor me deu que errou. Aí, não, foi a serpente que me fez errar. Então, essa questão de você admitir, chamar para si o erro, né, deixar de lado o teu eu, a tua vergonha, e encarar a realidade, Deus sabe tudo. Sabe de todas as coisas. Então, Ele sabe o que você cometeu, o que você fez. Mas é necessário você falar para Ele. Aí vem a pergunta, por que é necessário? Não é porque Deus não sabe, mas é você dizendo para Deus até onde você está disposto a ir e o que você está disposto a fazer para ser curado. E reconhecer então não é Deus isso. que precisa, sou eu que preciso. Eu que preciso reconhecer e abrir o meu coração. E com o coração puro e com o coração aberto. Porque não adianta também você... Ah, Senhor, perdoe-me pelos meus pecados, amém. Tá, quais? O que você fez? O que aconteceu? Mas eu ia falar, puxar um gancho exatamente nisso. Por que é importante nesse processo de confissão a verbalização? Ou dar nome aos bois? O que vocês pensam sobre isso? Cara, eu penso muito numa sessão de terapia com psicólogo. Por que você vai numa sessão de terapia? Tipo, eu já fui várias vezes e aquilo que você coloca, quando você põe para fora, aquilo que você está sentindo, aquilo que você passou, você acaba, de certa forma, materializando também e compreendendo melhor a tua posição. E aí você começa um processo de cura. O processo de cura vem só com a verbalização, é isso? E começa, porque é o seguinte, você precisa saber qual é a doença para saber qual remédio aplicar. Então, por exemplo, todos nós podemos falar que nós somos viciados. Eu posso ser viciado em Instagram, entendeu? E agora, se eu falo para você que eu sou viciado e não falo que é em Instagram, você vai me encaminhar para os alcoólicos anônimos. E aí vai receber o remédio, o tratamento errado.
Entendeu? Então eu vou chegar lá e falar assim, ó, bom dia, meu nome é Luiz, eu estou há 3 dias sem acessar o Instagram. E todo mundo vai olhar assim, o que tá fazendo aqui? Tá fazendo o quê? Entendeu? Então existe essa questão, você precisa verbalizar para você saber o que precisa ser curado. Quando você vai no médico, você fala assim, eu estou com dor. O que o médico te pergunta? Aonde? Aonde? O que é? Porque senão ele não vai conseguir tratar. Você vai falar assim, "Estou com dor descobre aí, aqui", vai. Eu vou falar, mas tá você não quente, é tá pago frio. pra isso, irmão, Então, cara, dói aqui, dói aqui. O pecado é a mesma coisa, como nós vimos aquela quantidade de palavras lá, né, no sábado à tarde, é você chegar para Deus, Senhor, eu errei aqui, ó, é esse ponto aqui que eu preciso de cura, é nesse lugar. A doença está afetando aqui. Então, essa é a importância da Cara, verbalização. você acha que tem algum vilão, assim, pra gente confessar de forma verbal, assim? E quais seriam eles? Porque a forma como a gente vem escutando isso, né? E vem construindo, cara, parece que é tão lógico, né? Parece que é tão lógico. E, de fato, porque se existe uma coisa ilógica no mundo é o pecado, né? Sim. Mas por que às vezes a gente trava? Eu acho que pela falta de ter Deus como um amigo. Porque é tão fácil nós olharmos para o nosso amigo que está do nosso lado e contarmos tudo para ele. Por que para Deus não? Né? Por que nós escondemos dele, né, como nós já comentamos, sendo que ele vê tudo? Por que nós não conversamos com ele da mesma forma que nós conversamos com um amigo, ou com um psicólogo, ou com um médico? Nós temos que ter esse relacionamento amigável com ele todos os dias e ter essa confissão diária para ele, para ele nos ajudar também. Né? Nós precisamos nos arrepender todos os dias e confessar para ele todos os dias para que ele nos ajude e para que a gente se liberte disso. Assim como a gente não chega num ponto de ônibus, né? E fala, a pessoa dá bom dia, você fala assim, olha, e começa a conversar. Eu acho que é isso. Acho que esse ponto é incrível, né? Incrível. Ela falou de algo muito importante, cara, que é uma correta concepção sobre quem é Deus. Então, às vezes, o nosso medo de confessar a Deus está relacionada a uma visão deturpada de quem Ele é. Porque muitos de nós, infelizmente, encaram Deus como um inquisidor e não como esse amigo. Zeus, né? Lá do Olimpo, assim, errou, pá! Então, a figura Toma de raio na Deus é cabeça. aquele velho de cabeça branca que está com um raio na mão, esperando eu dar uma pisada na bola para estar caindo na minha cabeça. O preceptor do internato. Né? Tá ali olhando. Esse aí. E Deus, ele está de braços abertos. Cara, Isaías tem um texto que eu gosto demais, que é Isaías 1,18, né? Deus diz assim, cara, venha e vamos conversar. Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Assim, Cara, é trocação, né? A diz razão assim, é trocação cara, de ideia. Não Né? importa o quão bizarro seja o seu pecado, eu limpo ele. Então venha conversar. Cara. E o mais profundo de tudo isso é porque em nenhum momento da Bíblia você vai achar um verso que fala confesse o seu pecado e receba a ira. Confesse o seu pecado e tome um raio na cabeça. Mas sempre é confesse o seu pecado a Deus e receba misericórdia e receba o perdão e Ele vai te receber. Isso é impressionante e a gente às vezes quer evitar isso. Deixa de receber essa grande bênção. E o mais legal, cara, é que a Bíblia, ela trabalha, assim, experiências de confissão, né? Experiência de confissão, ela fala assim, não dá um fluxograma para você. Não tem teologia da confissão. Não tem teologia da na confissão, Bíblia, né? cara. Ela tem experiência de confissão. Experiência de confissão. É o poder da história, né? É. A história tem um poder assim de fixação, aquilo que a gente chama de testemunho hoje, né? Cara, o testemunho é muito forte, é muito impactante. E talvez para trabalhar isso com a gente, Deus ele deixa escrito nesses termos, né? E os efeitos que isso causa na gente sobre todas as perspectivas, em todas as áreas da vida. Quais são elas? Né? A Bíblia fala muito forte, muito intensamente, né, de como a confissão ela trata. Né? Seria mais ou menos o seguinte, se fosse uma bula, quais são os efeitos positivos disso? Aonde vai tratar? É isso que a gente vai conversar depois que o Alexandre cantar para a gente aí, tá bom? E acho que o pessoal pode até, que está acompanhando a gente, até ir abrindo a Bíblia, né? Sim. Salmo 51, galera. Salmo 51. Tem coisas incríveis aí. Enquanto você escuta, abra sua Bíblia e o seu coração também. Não quero honras, não quero glórias,
só quero viver para ti, Pai. A minha vida é preciosa. Eu não posso mais viver longe do teu olhar. E eu sei que minhas vontades não operam justiça, mas pela sua palavra todo eu se desfaz. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que teu reino apareça, que tua bondade permaneça. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que a cruz seja minha bandeira, que tua vontade permaneça. Oh, 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 oh. Derrama tua graça, tua misericórdia, sobre mim estenda a tua mão, faz morada em meu coração. Eu quero viver em teus caminhos, Pai, que todos possam ver tudo que fez e faz em meu ser. Eu sei que minhas vontades não operam justiça, mas pela sua palavra todo eu se vai. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que teu reino apareça, que tua bondade permaneça. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que a cruz seja minha bandeira, que tua paz em mim permaneça. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que teu reino apareça, que tua bondade permaneça. Reina em mim, mostra em mim teu amor, que a cruz seja minha bandeira, que tua vontade permaneça. Que tua vontade em mim permaneça. Cara, muito legal, muito bom ouvir, viu, Alexandre? Deus seja louvado, viu, cara? Pela sua voz, pelo seu talento aí. Estamos sendo abençoados, viu? Muito abençoados. Galera, Salmo 51. Esse seria o salmo da confissão? O que vocês acham? Dado o contexto, né? É o Dado mais o completo. É o mais completo, né? Mais completo. O que a gente vai ler desse salmo aí? Vamos lá. Existem várias partes interessantes nele. Eu acho que ele vai fazer meio que um resumo de tudo aquilo que a gente tem visto até agora, cara. Porque a gente começou falando de todas aquelas palavras referentes a pecado, de toda a ideia de arrependimento, e ele vai aglutinar isso agora, trazendo a confissão. Porque Davi, nesse salmo, ele vai confessando cada uma daquelas palavras. Então, do Antigo Testamento, as principais palavras relacionadas a pecado, todas elas estão aqui. Talvez alguém não tenha aberto. Vou pedir para a Quero ler para a gente. Até o verso 4. Até o verso 4. Salmo 51, do verso 1 até o verso 4. Vai lá, Quero. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
Vamos fazer um mini flashback. Faz lá um review. Lembra que isso daqui tudo está escrito por causa do pecado que Davi cometeu com Batseba, certo? Que, na minha humilde opinião, é o pecado mais diabólico da Bíblia, cara. Porque eu costumo dizer o seguinte, cara, Davi só não quebrou os 10 mandamentos nesse sábado porque eu não sei se ele fez isso num sábado. Se ele fez isso num sábado, cara, ele quebrou os 10 mandamentos. Porque tem uma série de coisas. Então ele vai agora tratando todas as coisas. E por que eu digo que ele é um pecado extremamente bizarro? Porque Davi planejou ele nos seus mínimos detalhes, cara, depois que ele viu Batseba. Desde trazer Urias até articular a questão. Então, foi um pecado planejado. Minimamente planejado. Minimamente sim, planejado. minimamente, né? Ou seja, como que ele começa a sua confissão? Quando diz ali, né, apaga as minhas transgressões, que está no final do verso 1. Ele usa a palavra pecha, que é a palavra para rebelião. Que é aquela palavra que a gente usou no sábado lá para se referir ao pecado planejado. Então, assim, ele está admitindo que ele planejou, que ele teve a ideia, que ele articulou a coisa para acontecer. Rebelião é um estado, né, cara? Não é uma ação, assim. É um estado. É um processo, né? Então, diz assim, Senhor, perdoe a minha rebelião. Então, ele já começa assim. No verso 2, quando ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade, ele vai falar de Avon, que é a vaidade. Então, por que ele pecou ali? Por capricho. Sou rei, posso ter o que eu quiser. Menino mimado. Menino mimado. Então, cara, é só você ver a história, é bizarra, gente. Davi acordou meio-dia. O povo se matando na guerra, o exército dele se matando na guerra, ele dormindo. Levanta meio-dia, olha a moça lá e diz assim, vou tê-la. Por quê? Quero. Porque eu quero. Então, diz assim, Senhor, fui caprichoso, fui vaidoso mesmo. Então, me perdoa por essa vaidade, por esse capricho. E depois ele vai assim, porque eu saí do plano. Eu me desviei do percurso. E se você lembrar da história em 2 Samuel, você vai ver dizendo assim, num tempo em que os reis iam para a batalha, Davi ficou em casa. Então tinha uma meta, tinha um plano, tinha um percurso que ele tinha que seguir. Saiu da rota. E ele saiu da rota. Ele disse assim, Senhor, eu me desviei do caminho que era para eu estar seguindo. Então me perdoa por isso. E depois ele vai falar de novo sobre a rebelião e de novo sobre a falha. Então ele admite assim, Senhor, eu me rebelei contra ti e contra ti somente. E aqui vem a principal razão do porquê a confissão é necessária. Porque todo pecado é um ato direto contra Deus. É por isso que o pecado precisa ser confessado aí. Mesmo se eu falo mal da irmã. É contra Deus em última instância. Todo pecado é um ato. Quando eu puxo o tapete de alguém, é contra Deus. O interessante disso, pastor, é que assim, ó, ele vai até Deus e fala, apaga. Mas se a gente entender a história também, Davi tentou apagar. Só que ele tentou apagar colocando embaixo do tapete. Varrendo a sujeira. Varrendo a sujeira para debaixo do tapete, o escondendo dentro do armário. Quando ele chega para Deus e fala, Senhor, apaga, apaga. É diferente. Porque ele está pedindo para Deus e reconhecendo e falando, Senhor, eu errei. É muito diferente isso de colocar debaixo do tapete. E é entender que só Deus pode apagar, né? Todas as outras tentativas. E aqui eu acho que obviamente que Davi era um humano, mas quando eu falo de humanizar essa confissão de Davi, é trazer para perto da gente e para a nossa realidade. Porque talvez em um primeiro momento a gente só fica falando assim, cara, Davi, beleza. Nós superamos a ideia de Davi, a gente está trazendo Davi como um espelho para a gente. Para, às vezes, as nossas fugas, as nossas tentativas, as nossas varridas para debaixo do tapete. Né? Cara, eu lembro que quando eu estava, um pouquinho antes do meu casamento, a gente foi ter aquela última entrevista com o pastor e tudo mais, e aí ele falou assim, cara, quando vocês errarem, um chatear, magoar o outro, não coloque uma pedra em cima. Porque, cara, a principal estratégia de Satanás é, cara, dar um tapa na pedra e trazer tudo à tona. E a impressão que eu tenho sabe aquela coisa que ficou podre? Uhum. Que aí, cara, pode até dar uma maquiada, mas à medida em que o tempo passa, aquilo vai ficando cada vez pior, e vai cheirando cada vez pior. Assim é com o pecado que não é confessar. Né? E quando nós erramos, nós temos duas escolhas, né? Ou prosseguir com esse erro, ou nós nos arrependermos e parar, né?
A escolha de uma dessas duas vai trazer, né, para o futuro. Quando nós escolhemos nos arrepender, a chance de nós errarmos é muito menor, né? Mas quando nós escolhemos prosseguir, nós vamos estar aí errando o tempo todo e sem ter realmente o arrependimento profundo, né, que Deus nos pede. E é interessante porque eu acredito que a confissão ela é até pedagógica, né? Quando você fala, você verbaliza, você coloca para fora, enfim, é isso que a Carolyn falou, né, cara? Você aprende, né? Eu errei. E imagino que é exatamente isso que Davi está fazendo aqui no Salmo. Sim. Né? Ele coloca isso em uma música, imagino que era melancólica, assim, né? Pelo menos essa primeira parte. Bem índia, assim. Exatamente, cara. Porque assim, ó, cara, ele está colocando para fora e meio que tatuando, assim, né? Assim, olha, gente, é isso que eu fiz, mas eu quero aprender. Acho que a confissão, ela tem esse papel de vacina, né? Usando um termo muito da época, né? E é a parte principal desse processo. É o começo. Depois, apaga, lava, porque, que nem você comentou, a confissão daquilo que você errou contra Deus, né? Aquilo que ele como teu criador, você acaba se distanciando dele, errando dele através do pecado, se distanciando dele, e aí você confessa que você pecou contra ele. E que nem você tinha comentado anteriormente, quando você também erra contra alguém. Eu achei muito interessante porque no livro Caminho a Cristo diz que você atentou contra alguém que é propriedade de Deus. Quão profundo é isso, sabe? Você errar com o teu próximo, porque você confessa a Deus e quando você erra com alguém, você pede perdão a essa pessoa. Porque você atentou contra a propriedade de Deus. Bom, eu e o Luiz, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, que nós somos pais, né, cara? Sim. E... Faça qualquer coisa com a gente. Mas, rapaz, mas Mas toca não na mexa. Lívia. Não mexa nas crias, entendeu? Não mexa na cria, porque isso machuca, entendeu? Isso machuca. E essa sensação que Deus tem, é por isso que a Ellen White fala isso no livro, assim, cara, você não entendeu, você está afrontando a Deus porque você mexeu naquilo que é mais precioso para Deus, que é um filho dele. Então, por isso a confissão é a Deus. E aí vem a questão do expor. Davi era rei. Davi era ungido de Deus. Rei do maior império mundial naquela época. Cara, Davi foi o cara a quem Deus apareceu e abençoou e ungiu e deu um reino, que é chamado homem segundo o coração de Deus, e o homem segundo o coração de Deus agora vai ter que abrir o coração e dizer assim, gente, eu errei e pisei na bola, mas muito feio. Muito feio. E vocês precisam saber. Não que o povo já não soubesse, porque você imagina a quantidade de cochichos e buchichos e murmúriozinhos depois que tudo aconteceu, né? Então agora ele se expõe. Por isso eu falei, cara, a confissão ela tem essa exposição. Que é daquilo que a gente constantemente foge, mas é o que é necessário. Porque você vai permitir que as pessoas que estão ao teu redor agora também te ajudem nesse processo de cura. E eu vejo, você fechou a sua frase com a palavra cura, eu vejo que esse processo ele se dá, de fato, quando a gente consegue falar sobre o ocorrido. Eu não acredito que Davi ele tenha escrito esse salmo imediatamente após. Né? Mas eu imagino que quando ele olhou a experiência como por retrovisor, e aí ele desfrutou da plenitude da confissão e dos outros passos que a gente vai ver ainda no restante dessa semana, ele falou assim, cara, eu consigo tratar essa situação agora, porque ela já com naturalidade. Não o pecado, obviamente, mas toda a experiência dele com naturalidade. Tanto é que eu posso testemunhar. Se eu dou uma pisada na bola com a Carolyn, cara, assim, a gente rompe, né? Amizade e tudo mais. Aí tem um processo de perdão, de cura. Eu acho que a gente viu que a situação está resolvida quando a gente consegue sentar numa mesa e falar assim, cara, se lembra aquela vez que eu fiz isso para você? E a gente começa a dialogar sobre, não dói mais. Né? Eu imagino o Davi nessa experiência, falando para a gente sua perspectiva de testemunho, cara. Sim. De testemunho. Cara, e tem no cabeçalho, dependendo da versão da Bíblia que você tiver, tem no cabeçalho ali dizendo assim, olha, é o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele. Ele foi confrontado, por isso não foi imediatamente. Quando Natan confrontou ele contando a história da ovelhinha, lá lembra da história da ovelhinha? Foi a primeira coisa que eu pensei, foi depois que o profeta falou Cara, para ele deu no meio. Aqui vem agora, só um parênteses, cara.
para a gente que está acompanhando uma pessoa nesse processo. Não impeça o confronto. Porque às vezes a gente Não seja tímido. e às vezes a gente quer proteger o outro. Cara, quantas vezes a gente está preparando um sermão, alguma coisa, o Thiago sabe, a pessoa chega assim, pastor, você vai pregar sobre o quê? Não, eu vou falar sobre tal coisa. Ah, pastor, mas dá para você tomar cuidado nesse ponto, porque eu vou trazer uma pessoa na igreja e se ela ouvir tal coisa, ela pode não gostar. Mas, cara, você já parou para pensar que Deus pode ter trazido a pessoa na igreja para escutar justamente aquilo que você não quer que ela escute? Porque lembra que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai usar várias formas. A forma mais branda que o Espírito Santo tem de nos convencer do pecado é através da nossa consciência. Porque a coisa está lá dentro ainda, é interno. Se as coisas internas, se a consciência não resolve, Deus vai usar outros meios para te convencer do pecado. Um deles é a confrontação. Que é o que Natan vai fazer. Que ele vai assim, cara, você é esse cara. E quando ele fala para Davi, você é esse cara, a casa caiu. Velho. Ele leva um nocaute ali de Deus, entendeu? Agora ele fala assim, você é o homem. Aí Acho ele que é uma não das tinha- palavras mais ele não tinha duras entendido. do ele Antigo não tinha Testamento. visto a Ele não vileza tinha do seu entendido pecado. quão Entendeu? grave era. Ele não tinha entendido. Então, nessa bordoada que ele leva de Natan, ele fala assim, cara, eu ia matar o cara que fez a ovelha. E agora, então, se eu ia matar o cara que roubou a ovelhinha do outro, o que eu mereço? Eu mereço a morte. É aí que ele se derrama. Agora ele se derrama diante de Deus. Esse cara, desgraça. Caiu assim, né? A venda dos olhos, né? Mas aí que eu acho que é bonita essa parte, só que o que acontece depois é mais bonito ainda. Né? Onde tem o pecado superabundar a graça, né? Tem muito mais graça. Então, o que acontece nesse momento para frente, onde ele reconhece, onde ele cai e sabe, eu errei. E aí começa esse processo de cura, aí esse processo de limpeza. Como Deus agindo. Dali para frente, Davi faz quase nada. O papel de Davi ali para frente é praticamente nenhum. O papel dele foi reconhecer. A hora que ele entendeu a gravidade daquilo, ele reconheceu que ele tinha errado, daí para frente é com Deus. Deus que faz o processo. E aí, como a gente falou, não tem uma teologia de confissão na Bíblia. Tem experiência de confissão. Mas na experiência de confissão de Davi, a gente consegue ver um mapa. Então, por que a confrontação é importante? Tanto interna quanto externa, quando necessário. É porque ela faz você ter um senso de responsabilidade pelo que você fez. Aí a gente volta lá no tema de sábado, né, onde a gente falou sobre as justificativas. Então, nesse ponto onde você sente a sua responsabilidade, então, cara, anota aí, 5 pontos, tá? 5 pontos. Primeiro ponto é esse senso de responsabilidade, onde você sabe que não tem desculpa para o que você fez. Justificativa. Você está admitindo nada. assim, cara, não tem porquê. Tanto é que olha o começo da confissão de Davi, diz assim, Senhor, eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, pela multidão das tuas misericórdias, pela tua benignidade. Por quê? Porque eu não mereço, não tem desculpa, não tem. E ele usa muito o pronome possessivo. Ele diz, tipo, cara, é minha iniquidade, são as minhas transgressões, são os meus É pecados. parar com a vitimização. Não era ela que era gatinha, não era ela que estava com uma roupa sensual, não era ela que estava tomando banho no lugar errado, na hora errada. Não foi ela, fui eu. Chamou para si. Admitir a o culpa, erro. né? Ele admitiu a culpa. Então, esse senso de responsabilidade. A responsabilidade é meu minha. pecado. Segundo ponto é aquilo que a gente já falou. É a convicção de que ele pecou contra Deus, porque Batseba era uma criatura de Deus, era uma filha de Deus. Urias era um filho de Deus. E, cara, e tem um contraste tão massa nessa história, porque o que a gente esperava que Davi fizesse é o que Urias está fazendo. A atitude de rei nessa história é de Urias, não de Davi. Então, tem umas... Bom, eu não posso viajar muito aqui. Então, ele diz assim, cara, olha, ele diz assim, pequei contra ti. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Cara, é uma afronta a Deus. Então, enquanto a gente não admitir, sabe... E aí vem uma coisa, porque tem algumas situações que a gente fala assim, tá, mas por que eu tenho que pedir desculpa? O que eu fiz? A pessoa mereceu e tal. Agora a pergunta é, Deus merece? Se o nosso pecado é uma atitude contra Deus, o que Deus fez para merecer a minha rebelião contra Ele, a minha afronta contra Ele? Então, cara, você está pisando na bola com alguém que não merece. Que não fez nada para você. Nada para te prejudicar. Só isso já mostra a agressividade do pecado.
Aí vem o ponto ápice da coisa, que é quando ele fala sobre o desejo de purificação. Cria em mim, Deus, um coração puro, renova o espírito. Cara, eu preciso ser outra coisa. Não dá para ser mais desse jeito. Então vem esse clamor por purificação, que segue um anseio por santidade. Então é aquilo que a gente falou, não é só deixar de fazer o errado, mas é pedir ajuda a Deus para começar a fazer o certo. Não é assim, ó, faz uma planta, né? Uhum. E, cara, a planta não faz nada de errado, mas não é ser uma planta, porque não tem a ver só com deixar de fazer o que é errado, mas fazer o que é certo. Fazer o que é certo. E aí você encerra o salmo, cara, ou Davi encerra o salmo com uma manifestação genuína de adoração. Ele diz assim, Senhor, abre os meus lábios. Cara, é um dos meus versos preferidos. Ele diz assim, Senhor, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Porque agora eu sei o que é adorar. A gente pode chamar isso de tutorial da confissão? Nossa, cara, com certeza. Cara, eu vou repetir aqui então. Senso de responsabilidade, convicção de ter se voltado contra Deus, um apelo por purificação, anseio por santidade e verdadeira adoração. Ele diz assim, agora eu tenho, através do meu coração contrito, eu posso cantar de peito aberto louvores a Deus. Acho que esse é o papel da música, cara. Quando a gente canta de peito aberto na igreja, é porque a gente está de consciência limpa. Então, existe uma eterna briga, e ela vai ser eterna, sobre instrumentos que nós podemos ou não podemos usar na igreja. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa o instrumento. Porque se você for para a igreja com o coração fechado, você pode colocar um trio elétrico lá. Não vai adiantar nada. Agora, se você for para a igreja com o coração aberto, de consciência limpa, Castelo Forte vai ser o hino mais animado da noite, cara, ou do dia. Vai ser maravilhoso. Porque o louvor está relacionado ao teu relacionamento com Deus. Não que ele não seja maravilhoso, Não que ele mas não seja. independe a letra. Independe. Porque você está tendo uma experiência de louvor e adoração genuína com Deus. Por quê? Porque você está com o teu coração aberto para Ele. É bem interessante, né? Porque quando a gente vai cantar, eu percebo isso muito comigo. Se eu não estou bem espiritualmente, né? Se eu fiz algo, se algo está me incomodando, eu sei que na hora que eu começar a cantar não vai ser aquilo que eu imaginei, naquela adoração para Deus. Mas quando a gente está leve, nossa, parece que flui. Né? Parece que a gente se entrega realmente naquela música. Quando os pastores pregam, vocês sabem que é assim também, né? Sim, exatamente. Quando tem algo incomodando, parece que não vai. Não adianta. Flui, né? Não flui. Agora, não flow, fui. Nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Nunca ouvi falar. Cara, e é interessante que o próprio Davi, no Salmo 32, já arrumando aqui para o final, ele fala de outros efeitos da confissão, né? Porque tá, beleza, ela altera meu relacionamento com Deus, sob todas as perspectivas. Mas também tem efeitos em outras esferas, né? Físico, mental e tudo mais. Isso é incrível, né? É incrível como o pecado te prende, te aprisiona. E você acaba vendo a vida de uma forma diferente e às vezes sem motivação, sem querer sair disso. Mas a partir do momento que você começa a sentir o alívio, que você deixa sobre Deus toda a carga, todo o peso, aí você começa a viver. Você começa a viver uma vida mais leve, porque é Deus que está carregando todo o fardo. Então você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, não mais acorrentado, preso ao pecado como um escravo, mas sim livre. E quando você está livre, você canta. Você fica feliz. E o Salmo 32 fala, né? Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo sofreu. Cara. Porque é um esforço muito grande para você sustentar aquele personagem que você criou. Porque toda pessoa que esconde pecados, ela cria um personagem. E é o que o Davi fala, cara, é muito difícil de você sustentar isso por muito tempo. O esforço é muito grande. E o teu corpo vai começar a reagir, cara. Ele não vai aguentar. É incrível, né, cara? Essa ação holística, né? Assim, como um todo, esses efeitos danosos do pecado, altera a caminhada, a forma como você vê a Deus, a saúde física, né, cara? E é interessante como, quando o remédio começa a agir, como você vê também uma metamorfose, né, completa na pessoa. Não tem a ver apenas com essa libertação, essa retirada do fardo,
no meu relacionamento com Cristo, mas altera também a forma como eu me relaciono com as propriedades de Cristo, né? Altera a minha saúde, altera meu bem-estar como um todo. Isso é sensacional, né? Sim. Isso é sensacional. Por isso que Salomão também vai falar, né, cara? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. E João vai falar, cara, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Para nos perdoar. Galera, a gente sempre encerra falando sobre a nossa perspectiva, né? Cara, aquilo que te marcou, assim, aquilo que bateu forte no seu coração e tudo mais. Queria começar com você, Caroline, de tudo isso que a gente ouviu de confissão, né? Se você tivesse sentado em uma mesa com uma pessoa, aconselhando ela assim, para confessar, ou fazendo a obra de Natan, o que você falaria para ela no final? Assim? Vou deixar o meu comentário anterior, né? Tenha Deus como seu melhor amigo. Confesse para Ele, converse como se você estivesse conversando com um amigo. Pode ser no cantinho lá do seu quarto, no escuro, sozinho, você com Ele. Tem esse momento teu com Ele, todos os dias. Converse, conte os seus anseios, os seus medos, os seus problemas. Tenha Ele como seu melhor amigo todos os dias e você vai ver como tudo vai fluir e tudo vai ser bem melhor. Eu tive essa semana uma experiência, né, no meu trabalho, onde realmente eu estava angustiada. E quando eu cheguei no meu quarto e confessei e falei o que estava acontecendo, foi um alívio imediato. Eu senti a presença de Deus na minha vida naquele momento. Então, eu deixo para vocês que confessem e tenha Deus como amigo, que você vai ver como a sua vida vai ser bem melhor. É incrível, né? Relato em primeira pessoa é sempre sensacional. Né? Fantástico. E aí, Marcão? Eu volto no começo. Pegue o lixo, sabe? Coloque para fora, que você vai viver na tua casa com uma qualidade de vida maior. Confesse para Deus como um amigo, né? Colocando os teus anseios, tudo aquilo que te preocupa, deixando isso nas mãos dele. O resto, todo esse processo aqui, ele é guiado pelo Espírito. E aí você consegue se renovar. E aí tenho certeza que a caminhada acaba ficando mais leve. Legal. E aí, Luiz? Cara, eu só vou completar o que os dois disseram, que é perfeito. E eu falei demais hoje. Deixa Deus ser Deus, cara. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer o que é necessário, só isso. Cara, eu encerro falando sobre vida plena, vida abundante, vida feliz. Acho que quando Cristo fala, né, que eu vim para que vocês tenham vida, cara, vida em abundância, feliz, plena. Não sei se eu estou cometendo um erro teológico. Cara, mas passa por isso. Passa por confissão, passa por retirada de fardo, sabe? Por retirada de jugo e tudo mais. Então, não sei como é que tem sido a sua caminhada aqui nessa terra. Talvez você tenha acumulado aí, por conta de pecado, lixo desnecessário, bagagem desnecessária. E é tudo isso que o Senhor quer, talvez nessa noite, nesse momento, retirar da sua vida. Retirar todo o lixo que fede, retirar toda a bagagem desnecessária, retirar todo o excesso de bagagem, para que você tenha essa vida feliz, essa vida plena. Talvez esse seja o momento de confissão para você. Talvez esse seja o momento para você falar com Deus, abrir o coração, como esse amigo que a Caroline falou. Né? Retirar todo esse lixo que o Marcão falou, deixando Deus ser Deus, como o Luiz acabou de falar. Então, enquanto o Alexandre canta mais uma vez, acho que é o momento de você confessar e falar com ele. Deus te abençoe. Quando a vida te fazer chorar, quando o medo te levar para longe, abra seus olhos, ainda há esperança. Seu coração quebrado eu quero restaurar.
Sua história eu já escrevi, seu caminho eu já trilhei em dor. E enquanto eu vencia o mundo, só pensava em você. O quanto quero perto, filho, pra te amar e cuidar, porque sou resiliência para o cansado, eu sou o tesouro para o pobre. Quem me buscar vai me encontrar. Eu sou o cordeiro que limpa os pecados, meu sangue precioso por ti foi derramado na cruz, lá na cruz, por você. E enquanto você estava ali sozinho, eu corri pra te abraçar. Te levei de volta ao caminho, rumo ao nosso lar. E então venha agora, estou a te esperar. Lança em mim todos os seus fardos e eu carregarei. Sou resiliência para o cansado, eu sou o tesouro para o pobre. Quem me buscar vai me encontrar. Eu sou o cordeiro que limpa os pecados, meu sangue precioso por ti foi derramado na cruz, lá na cruz, por você. Lá na cruz, por você. Lá na cruz, por você. Mais uma vez nós vamos encerrar essa nossa noite, esse nosso encontro com uma oração, e o Marcos vai orar para a gente agora. Oremos então. Pai bondoso, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Pai, obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz por nós, para que hoje possamos ter uma vida limpa, uma vida livre de pecado. Senhor, se tem alguém, algum jovem que está ouvindo essa mensagem, que ele possa ter a certeza que o Senhor está ao lado dele, pronto agora para perdoá-lo. Que seu Santo Espírito possa conduzir cada jovem que está ouvindo. Esteja conosco, que não possamos esquecer que somente Tu és Deus e tem nos guiado a cada dia. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão. Pedimos em nome e para o amor de Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma noite, mas amanhã nós voltamos aí para mais uma noite de bênçãos, e eu não tenho dúvidas que vai ser incrível. Então fique conosco, amanhã 9h30 da noite a gente se encontra. Forte abraço e até mais. Valeu!